Bem, gente, essa é a nossa terceira aula para finalizar as nossas aulas online e fechar os nossos assuntos para a segunda avaliação. Agora abordando o capítulo 3 da segunda unidade do nosso livro didático, que vai falar sobre as desigualdades no comércio internacional, iniciando por esse tópico que é a integração da economia mundial. Professor, o que isso tem a ver com regionalização? Bem, até agora, todos os nossos conhecimentos sobre regionalização e sobre a dinâmica da economia mundial entre os países, elas são a base para a gente entender essas desigualdades no comércio internacional. Tudo bem? Por quê, professor? A gente viu índices, a gente viu como esses índices, principalmente o PIB, vai expressar como um país, a economia de um país, cresce durante o período e como é que essa economia desse país vai gerar a qualidade de vida para a população e como é que entre os países a economia é diferente. Por que diferente? Alguns mais industrializados, outros menos industrializados. Alguns ricos e desenvolvidos, outros pobres e subdesenvolvidos. Há também entre os subdesenvolvidos aqueles subdesenvolvidos industrializados e os subdesenvolvidos pouco industrializados. A gente viu toda essa dinâmica e a relação entre os países dessa dinâmica econômica, desses processos de crescimento econômico para influenciar a qualidade de vida das pessoas. E, a partir disso, a gente viu nos outros índices, índice de desenvolvimento humano, índice de pobreza multidimensional, o índice de Gini, e entre outros fatores que a gente viu estudando, como é que a gente vai regionalizar o espaço mundial, baseando a nossa regionalização nesses aspectos econômicos entre os países, relacionado a esses índices para influenciar a qualidade de vida, como o crescimento econômico dos países vai influenciar a qualidade de vida de sua população e como é que a partir dessa contextualização de como eu entendo essa dinâmica econômica influenciando a qualidade de vida das pessoas, eu vou poder regionalizar o espaço mundial, agregando países com características desses índices semelhantes e outros diferentes, tá? Agregando países que possuem aspectos econômicos e comerciais semelhantes e outros diferentes. Por exemplo, os BRICS, Bloco Econômico BRICS. Vou agregar países que têm características econômicas semelhantes, que a gente viu quais foram, né? De industrialização, crescimento econômico, caracterização do comércio internacional, que unidos vão formar os BRICS. Então, toda essa dinâmica vai ser a nossa base para entender esse terceiro capítulo, que são desigualdades no comércio internacional. Até agora a gente viu a economia dos países e sua relação entre os países. Agora a gente vai propriamente estudar como é a dinâmica econômica mundial. Tá? Desde já, eu quero falar para vocês. O comércio internacional, a economia internacional, do cenário internacional, ela é uma economia desigual. Como a gente viu nas aulas passadas, alguns países desenvolvidos, ricos, levaram a sua indústria para outros países em desenvolvimento, industrializando-os. Como é que eu sei disso, professor? Quando eu falei para você que algumas indústrias de alguns países que detinham a industrialização e a tecnologia foram para outros países produzir peças de seus produtos industrializados. Falei da Ford nos Estados Unidos e da Toyota no Japão. Aí, a partir disso, a gente vai entender que a economia mundial ela está interligada, ela está conectada. Um país não produz para si mesmo, um país não produz as coisas que ele vende para o comércio internacional dentro do próprio país, mas ele produz seus produtos em outros países que, quando o produto já está acabado, esse lucro desse produto acabado vai para o país de origem da empresa onde esse produto foi criado. Nesse caso, da Ford nos Estados Unidos e da Toyota no Japão. Mas existem muitas outras empresas. Aqui no Brasil, a gente tem a Vale. A Vale, ela produz, né, as suas mercadorias, os seus produtos também em outros países. E quando esse produto ele é vendido
no comércio internacional, a maior parte do lucro vem aqui para o Brasil. Por quê? Porque é no Brasil que fica a sede da Vale. A Vale é uma empresa brasileira. Então não pense que é só dos países desenvolvidos que é essa lógica. Não. É de todo e qualquer país que possui empresa multinacional. E a gente vai estudar sobre essas situações, tá? Desses organismos internacionais. Aí, a partir disso, a gente já vê que o comércio internacional ele é desigual. Como professor? Justamente por essa dinâmica que eu acabei de explicar para você. Existe um país polo, principal, de onde vem a sua indústria de produção, e existe o país periférico, que recebe essa indústria. Porém, ele não lucra tudo. Ele pega apenas uma parte dessa tecnologia, dessa indústria, produz essa parte, e quando esse produto é produzido em sua totalidade, né, ele é finalizado e vendido, quem é que lucra? Não é o país periférico, mas o país principal, o lucro, da onde veio a mercadoria. Então, a gente vê que é uma relação desigual, é uma relação vertical. Alguém está em cima e alguém está embaixo, é uma relação desigual. Não existe equiparação, não existe igualdade, não existe harmonia entre eles. Existe uma desigualdade. Alguém está em cima e alguém está embaixo. E é justamente essa desigualdade que vai caracterizar o comércio internacional. Portanto, ele é desigual por causa dessas situações. Nós já conversamos sobre isso nas nossas duas últimas aulas, principalmente na nossa última aula, segunda aula, e agora a gente vai entender no comércio internacional essas características que nós vimos, tudo bem? E você já sabe que o comércio ele é desigual por causa dessas características. Existe uma integração da economia mundial. Por que existe uma integração da economia mundial, professor? Justamente porque os países, para eles comercializarem, começaram a, em outros países, implantar as suas indústrias. Tá? Principalmente dos países desenvolvidos, industrializados, muito ricos, como por exemplo os Estados Unidos. A partir da década de 50, os Estados Unidos implementaram uma política de industrialização maciça e intensa em outros países, principalmente aqueles que vieram do terceiro mundo, lembre-se, países do terceiro mundo, tá? E esses países que vieram do terceiro mundo, alguns deles estavam em fase de desenvolvimento, eram subdesenvolvidos. E quando essa industrialização saiu desses países desenvolvidos, muito ricos e industrializados, essa industrialização foi para esses países em desenvolvimento que saíram do terceiro mundo e eles passaram a ser países subdesenvolvidos industrializados, tá? E alguns deles se tornaram países emergentes, como por exemplo o Brasil. É um país subdesenvolvido, industrializado, que se tornou um país emergente, de grande economia, uma economia forte. Aí, o que foi que aconteceu, professor, nessa integração? Nesse contexto, nesse período, que a indústria dos países desenvolvidos e ricos começou a sair deles para ser instalada em outros países, não foi a indústria com toda a sua totalidade que foi para lá, como eu falei para vocês. Em um país ia um ramo da indústria que produzia uma peça. Nessa mesma indústria instalavam outro ramo em outro país que produzia outra peça. Então, o país que recebia essa industrialização, ele não era o país totalmente industrializado, que ia produzir o produto final, mas apenas uma parcela desse produto. A industrialização, a indústria com sua totalidade, ainda permanecia no país de origem, do desenvolvido rico, tá? Que são Estados Unidos, Canadá, Japão e principalmente os países da Europa Ocidental, do oeste da Europa, Alemanha, França e Inglaterra, tá? Aí a gente já vê que começou a haver uma integração da economia. Como? A partir do momento que a gente tem ramos industriais saindo desses países desenvolvidos ricos e indo para os países em desenvolvimento até então pobres. E no futuro se tornaram países subdesenvolvidos industrializados, tá? Um pouco mais ricos. E aí, a partir dessa dinâmica, desse processo, a gente começa a perceber e entender a integração da economia mundial, do comércio internacional, tá? A gente sempre teve um comércio internacional. Como, professor? Desde a época do mercantilismo, das navegações entre o mundo.
Tinha uma mercadoria que saía da China até a Europa. Tinha uma mercadoria que saía aqui da América, do Brasil colonial, até a Europa. Então, a gente tinha um comércio internacional. Só que esse comércio internacional, ele não era integrado, ele era separado. Existia a colônia produzia a sua própria base, seus próprios produtos, e existia a metrópole, que geralmente estavam no continente europeu. E lá eles consumiam esses produtos, produziam seus produtos industrializados e vendiam para a colônia, tá? Hoje em dia, o que foi que aconteceu? Durante o passar do tempo, houve uma intensificação da industrialização nesses países europeus, saindo de uma indústria de base indo para uma indústria de alta tecnologia, tá? Tanto que hoje em dia a gente tem supercomputadores cabendo na palma da nossa mão, que são os celulares. Isso é uma tecnologia de ponta. Aí essa industrialização foi se desenvolvendo, foi ficando muito avançada nesses países europeus. E chegou um ponto que essa tecnologia ela tinha que ser extraída, ela tinha que ser difundida, ela tinha que ser espalhada para outros países, para poder produzir e continuar a cadeia produtiva dela, tá? Porque se ela ficasse em um grupo de países fechados, iria se extinguir, iria entrar em colapso por causa do preço. Então, ela tinha que se difundir, essa indústria tinha que se espalhar pelo mundo para manter um preço, aumentar o comércio dessa mercadoria, porque a partir do momento que ela está sendo produzida em mais países, significa que eu tenho mais produtos, significa que eu tenho mais opções de venda e, consequentemente, a venda desses produtos em outros lugares, tirando do centro europeu e dos Estados Unidos e também do Japão. Aí tem início, nesse período da fase da industrialização, a integração. Essa integração ela se iniciou com essa saída da indústria dos países europeus e dos Estados Unidos para outros países até então sem indústrias. Tá? Ela teve início em 1890, mais ou menos, que aqui no Brasil a gente chama de políticas de importação de produtos ou importação de indústrias, tá? Política de substituição de importação. O que foi essa política de substituição de importação? Aqui no Brasil, na época do período imperial republicano, de 1890, 1880 para o início de 1910, foi que vinham maquinários industriais da Europa e se instalava aqui no Brasil para produzir produtos industrializados. Mas eram coisas bem básicas mesmo, tá? Não pense em tecnologia de ponta, era coisa bem básica, como roupa industrializada, maquinário para produzir vinho, comidas industrializadas e essas coisas. Como, por exemplo, talheres, essas coisas mais sofisticadas para a época. Então, tem nisso aí a integração do comércio internacional, porém ainda era fraca. Essa integração ela começou a ser realmente poderosa e intensa como a gente vive hoje a partir da década de 50 e 60, que saiu as indústrias principalmente dos Estados Unidos e foram ser instaladas em outros países, tá? A partir da década de 50 e 60, que essa integração econômica realmente ela foi intensa, saindo principalmente dos Estados Unidos, as indústrias, e foram implantadas em outros países. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente teve o caso do Brasil e da Argentina. Na Ásia, a gente teve o caso da China, recebendo essas indústrias, e também do Sudeste Asiático, algumas áreas do Sudeste Asiático. Aí você já consegue entender que existe uma maior integração do comércio internacional por causa que essa indústria realmente poderosa agora, já detentora de uma robótica mais avançada, um maquinário mais poderoso para produzir em larga escala, mais produtos no menor tempo possível, já foi espalhada para outros países. Aí teve início realmente de forma intensa e forte a integração da economia mundial, que a gente está vendo aqui no nosso texto, tá? Ela teve início a partir da segunda metade do século XX. Professor, quando foi a segunda metade do século XX? Como eu falei, 1950 a 1960, tá? E teve de forma tão intensa a economia mundial, sua integração de forma homogênea, de forma integrada, de forma agregada, de forma unida. A economia de um país B estava se integrando à economia do país D. Por quê, professor? Porque as indústrias que operavam no B também estavam operando no país D. A mesma indústria, produzindo o mesmo produto de forma diferenciada, não era o produto final aqui, mas era uma parcela dele, mas mesmo assim o mesmo produto. Então está integrando a cadeia produtiva, está integrando as economias desses diferentes países. E é esse processo que a gente viu na aula passada e agora nós vamos verificar no espaço mundial como é que ocorreu essa integração.
E a partir dessa integração e interligação das economias de diferentes países, a gente tem o que ficou conhecido como globalização econômica. Professor, o que é essa globalização econômica? Nada mais é do que tornar a economia global. A partir do momento que a gente tem uma cadeia produtiva relacional, que em cada ponto dessa cadeia está relacionada com outro ponto. Então, se em um ponto ter algum dano, algum prejuízo, alguma coisa de intempérie que dificulta a produção, outro ponto vai sentir. Se no ponto Z tiver algum problema, no ponto A vai sentir. Se no ponto C tiver algum problema, no ponto G vai sentir. Então, isso é economia global, tudo bem? Tanto que, atualmente, no cenário, hoje em dia, a gente teve o caso da gripe viária, da gripe das aves aqui dos frangos, que são vendidos, a maioria, para a China, dos frangos industrializados. Quando houve essa gripe das aves aqui, dos frangos aqui no Brasil, esse mês passado, o que foi que a China fez? Bloqueou a importação desse frango industrializado, vindo aqui do Brasil, principalmente da região sul do Brasil. E o que foi que aconteceu? Houve uma redução dos preços desse frango, porque aí a gente começou a ter muitos frangos industrializados aqui na economia brasileira, o que fez com que o preço dele reduzisse no mercado internacional, gerando uma pequena crise desse mercado, tudo bem? Então, a gente vê que essa economia global, de uma coisa que é produzida aqui no Brasil, ela teve repercussão lá na China. Qual foi a repercussão? O governo chinês bloqueou a importação desse frango industrializado aqui no Brasil. E isso repercutiu aqui na economia brasileira. Como? A redução do preço do frango. Mas, professor, o frango ele ficou mais caro. Sim, porque quando houve a redução do preço do frango, o que foi que as indústrias fizeram? Simplesmente descartaram a produção excedente para que o preço voltasse a subir. E como é que foi esse descarte? Foi um descarte em massa. Não tem como eles armazenarem esse frango industrializado, porque o frango industrializado armazenado vai continuar no mercado, porque ele não foi descartado. Então, se eu não descartar o frango, simplesmente jogar fora, me livrar, queimar, destruir. Se eu não destruir ele, o preço vai continuar baixo. É aí que as indústrias fizeram. Descartaram, destruíram todos os frangos industrializados. E o preço aumentou. E aumentou muito, justamente por causa dessa crise que teve aqui da gripe, da gripe nos frangos, tudo bem? Então a gente vê que uma coisa em um ponto específico da região sul do Brasil repercutiu em todo esse cenário econômico global, até a economia chinesa, que é uma grande importadora dos frangos industrializados aqui do Brasil, vindos da região sul principalmente. Aí, isso é a globalização da economia. É uma economia que ela se faz sentir em todo o mundo, os seus efeitos, tá? E se qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, eu vou explicar de forma um pouco mais detalhada, sanando qualquer dúvida que você possa ter. E a partir dessa globalização econômica, a gente vai ter a característica de ser um comércio desigual, como eu falei para você, daquelas coisas da produção industrial, tá? Entre os países, dos países desenvolvidos ricos para os países subdesenvolvidos, industrializados e pouco industrializados. É sempre desigual, não importa, é sempre desigual. Por quê, professor? Aqui vem uma situação, uma informação que é importante que você saiba. Essa indústria que saiu desses países desenvolvidos ricos, que veio para cá, para os países subdesenvolvidos que estão em fase de desenvolvimento, em fase de industrialização, não foi uma indústria já de ponta, não foi uma tecnologia avançada, não foi um maquinário sofisticado, atualizado, recente. Não, foi já uma indústria velha, uma tecnologia velha, um maquinário velho, o mais velho possível. Por que, professor? Porque assim, sempre a gente que está recebendo essa indústria, essa tecnologia dos países desenvolvidos, vai ficar dependente da tecnologia deles. Como assim, professor? Ainda não entendi. Quando a indústria de automóveis veio para cá para o Brasil, não foi o automóvel mais novo, mais recente, último modelo do ano, o mais sofisticado, que possui as melhores tecnologias da época. Não. Foi aquele automóvel de 30 anos atrás. Se aqui na década de 70 veio a indústria se instalar aqui no Brasil, na década de 70 intensamente, né? Mas ela foi instalada aqui a partir da década de 50.
Quando, a partir da década de 50, a indústria automobilística foi instalada aqui no Brasil e veio ou a indústria do automóvel sendo construída aqui no Brasil, não foi automóvel da época da década de 50, foi um automóvel da década de 30, da década de 40, da década de 35, tá? Por quê? Porque quando esse automóvel da década de 35 está instalado aqui, lá na Europa e nos Estados Unidos já existia o automóvel daqui da década de 50, da década de 60, que ele era mais sofisticado. E quando é que esse automóvel da década de 35, de 30, de 40 já foi todo consumido, já tinha um mercado consumidor, vinha um novo automóvel da década de 50 e 60 para cá para o Brasil, para que ele também pudesse ser consumido. Ou seja, os países lucravam duas vezes. Vendiam um produto já antigo e ultrapassado, e quando ele era totalmente vendido e consumido, trazia um novo produto mais recente, agora para ser de novo, novamente consumido, tá? E quando esse produto mais recente vinha para cá, já existia outro produto muito mais recente nos países desenvolvidos e ricos. Tá? Então sempre é esse ciclo, sempre essa cadeia, sempre é essa economia industrial desigual, em que os países que recebem vão receber a tecnologia e a indústria mais velha, mais ultrapassada, mais obsoleta, mais antiga. Enquanto que a tecnologia mais recente, mais nova, mais sofisticada, de linha, mais recente, ainda permanece nos países industrializados, tá? Então sempre é essa desigualdade. Nunca é a indústria igual entre os países. É sempre uma indústria mais antiga, mais velha, mais obsoleta. Tá? Então, por isso, a economia mundial, a globalização econômica é uma globalização econômica desigual, porque não é a mesma indústria, é uma indústria diferente, em que aquele que recebe, recebe o pior, e aquele que envia permanece com o melhor para si. Tá? Aí a gente vai ter essa situação aqui desse comércio de trocas desiguais entre a Europa, principalmente a Europa Ocidental, e os Estados Unidos com o resto do mundo. Tá? E a gente vai ter essa situação aqui das mudanças na divisão internacional do trabalho. Eu quero que você saiba isso daqui. Isso aqui é importante que você saiba, tá? O DIT. Professor, o que é o DIT? A divisão internacional do trabalho. Esse termo ele vai remeter a uma situação que a gente vai conhecer como características produtivas de um país. Como eu falei para vocês, vamos pegar o exemplo do Brasil. Até então, o Brasil era um país subdesenvolvido, pobre. Tinha poucas indústrias, a indústria que tinha uma indústria de base, tá? Não tinha tecnologias avançadas e de ponta. Aí nos países, como por exemplo os países europeus e os Estados Unidos, tinham essa indústria de ponta e eram bem ricos. E tinha uma situação: o Brasil produzia produtos agrícolas. Os Estados Unidos e a Europa produziam produtos industrializados, maquinário industrializado, fogão, geladeira, máquina, carro, celulares, computadores, essas coisas. Aqui no Brasil ainda permanece a produção agrícola. Aí, quando teve essa globalização da economia, essa expansão das indústrias da Europa e dos Estados Unidos para outros países do mundo, a tendência seria com que os países também produzissem produtos industrializados. Aquele país que produzia somente produtos agrários agora deixa de produzir somente produtos agrários e passa a produzir produtos industrializados. Porém, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, os países não recebiam a indústria em sua totalidade. Recebiam apenas uma parcela dessa indústria para produzir apenas uma parcela do produto, e dessa parcela desse produto era a coisa mais obsoleta, era a tecnologia e a indústria mais antiga, mais velha, para ser consumida no país que estava recebendo. Aí a gente vai ter essa DIT. Por quê? Porque a gente vai ter uma divisão internacional do trabalho. Não foi a harmonia do mesmo trabalho dos outros países do mundo. Não foi o mesmo trabalho que saiu da Europa e dos Estados Unidos e foi para outros países recebendo, como por exemplo a China, o Sudeste Asiático, a Argentina, o Brasil, países da África. Não foi o mesmo trabalho. Teve uma divisão em que o país que enviava essa tecnologia, essa indústria, os países ricos, desenvolvidos, permaneciam como o controlador, o chefe, aquele que detinha o capital, a maneira de trabalho. E o país que recebia, que era o subdesenvolvido, estava em fase de desenvolvimento, em fase de industrialização, era o trabalhador. E tinha uma função específica de produção de um tipo específico de produto, e nunca o produto final. Era sempre uma parte desse produto. Então, a partir daí, a gente está vendo uma divisão do trabalho. Não é o mesmo trabalho.
É o trabalho diferente, em países diferentes, com indústrias diferentes. Tá? E isso é a divisão internacional do trabalho. Claro que a gente vai ter detalhes, peculiaridades, características distintas de cada país. É natural, sempre vai ocorrer, porque é um comércio mundial. Mas a essência dessa divisão internacional do trabalho é isso. Cada país vai ter uma função de produção em relação para o comércio internacional e economia globalizada. Ele só vai produzir aquilo. E quando ele acabar de produzir aquilo, vai receber uma nova tecnologia, só que essa nova tecnologia já vai ser ultrapassada para os países desenvolvidos e ricos. Uma situação que eu gosto de falar é o caso da China. A China, quando recebeu, na década de 70 e 80, as primeiras linhas de metrô e ferrovias, aquela ferrovia, aquele metrô, ainda com base no carvão. Sabe aqueles filmes antigos do metrô dos Estados Unidos rodando com uma fumaça preta saindo da chaminé e que tinha que colocar carvão dentro do motor para o metrô poder funcionar? Então, foi esse daí que foi para a China na década de 80, na década de 70, enquanto que já existia metrô já com motor a gasolina nos Estados Unidos e na Europa, que não utilizavam mais o carvão. Já existia ele, mas qual eles mandaram para a China? Mandaram o metrô que era a base de carvão e não de gasolina. E hoje, qual era a tendência disso? Que eles queriam que quando a China tivesse construído toda a sua ferrovia, a China passasse a comprar e receber a indústria do metrô a gasolina. E quando ela estivesse recebendo esse metrô a gasolina, na Europa já estaria outro tipo de metrô utilizando outro tipo de motor que utilizaria outro tipo de energia, tudo bem? Sempre nesse ciclo de dependência. Só que o que foi que ocorreu? A China recebeu esse motor, né, movido a carvão, só que investiu na sua tecnologia. E hoje, na China, a gente tem metrô a força magnética, um motor magnético, impulsão magnética, que não existe na Europa e nos Estados Unidos. E o que está acontecendo? A Europa e os Estados Unidos estão querendo importar essa tecnologia do metrô magnético da China para a Europa e Estados Unidos. Só que a China não vai mandar todo esse metrô movido à força magnética, não. Vai mandar os antigos, são motores à base de eletricidade e à base de a parte de eletricidade e parte de força magnética. Não é totalmente a força magnética total. É uma parte magnética e uma parte de eletricidade. Então você está vendo como é um ciclo. Cada país vai fazer a mesma coisa com outro país, tá? Não é que queira justiça social. Sempre cada país vai fazer esse mesmo ciclo porque vai querer vantagens para si, vai querer lucros para si. Então, não veja isso como uma coisa ruim, tá? Porque é uma coisa econômica, todo mundo está querendo o melhor para si, o lucro para si. E essa é a tendência da economia global. E isso vai refletir essa divisão internacional do trabalho, tá? Aqui no texto, a gente vai ver casos de países como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, países da Europa Ocidental, aqui da América, do Brasil, do México, da Argentina, que vão receber essas indústrias. Como eu falei para você, a indústria de substituição de importação não era indústria como a gente conhece hoje, mas era uma indústria básica mesmo para a produção de coisas industriais básicas, talheres, roupas, pratos, não era coisa de celular, fogão, geladeira, não era nada disso, tá? E nós temos o caso das multinacionais. Essas multinacionais que vão gerar a desconcentração da indústria. Por quê, professor? Porque as indústrias que estavam saindo dos países desenvolvidos ricos, estavam indo para outros países, formaram organizações internacionais, organismos internacionais. Quais são esses organismos? As multinacionais. Por que multinacionais, professor? Porque estão presentes em vários países, mas a sede é sempre no país de origem. A Vale é uma multinacional. A sede está aqui no Brasil, só que tem departamentos, tem áreas de produção da Vale em muitos países do mundo, tá? Na África, na Ásia e também nos Estados Unidos. E nós temos casos de muitos outros países. Tudo isso vai refletir a divisão internacional do trabalho, principalmente essas multinacionais, que são organismos do comércio internacional, porque são eles que vão fundamentar essa função nos países. Se sai uma indústria, volto a falar aqui da Ford. Até então, a Ford operava somente nos Estados Unidos.
foi para outros países. Ramos da indústria da Ford foi para outros países. Cada país produzia uma parte do produto que seria o carro. Então, cada país tinha uma função nessa cadeia. Isso é a divisão internacional do trabalho. Existia, por exemplo, os Estados Unidos e mais 10 países. Dos 10 países, cada um produzia uma parte que seria uma peça do motor do carro. O motor do carro seria feito e finalizado nos Estados Unidos. E cada país possui a sua função nesse trabalho, nessa cadeia produtiva. Os Estados Unidos como chefe, o controlador, aquele que detém a posse do maior lucro do produto final e da tecnologia mais recente, e os países que fazem parte do ramo de produção de cada peça do motor, que tem a sua função. Brasil vai produzir somente cilindros. China vai produzir somente rolamentos. Argentina vai produzir somente capacitores, entendeu? Então, cada país vai ter, com sua indústria, recebendo essa industrialização, uma função na cadeia da economia global. Isso é a divisão internacional do trabalho, tá? E nisso, nós tivemos o surgimento dos tigres asiáticos. O que são esses tigres asiáticos? Nada mais são do que países da Ásia que receberam essa industrialização e se industrializaram intensamente. Caso da Coreia do Sul, que eu falei para vocês, que saiu de ser um país subdesenvolvido para ser um país desenvolvido. O caso de Taiwan, que é uma ilha que tem uma relação com a China, uma relação conflituosa com a China. Caso de Hong Kong, que é uma cidade que está dentro da China, e de Singapura, que também é uma ilha no sudeste asiático. Aí, nesses locais que receberam essas indústrias, se industrializaram intensamente, que também é um caso de Hong Kong. É muito industrializada. Taiwan também é muito industrializada. Em Taiwan se produz os chips e microchips mais tecnológicos do mundo, por causa da industrialização que recebeu essa ilha de Taiwan. Esses locais aqui do Sudeste Asiático se industrializaram tão intensamente e têm uma economia tão forte, tão poderosa na indústria, que são chamados de tigres asiáticos. Em relação à referência ao tigre, que é um animal da Ásia, não existe em outro lugar, somente na Ásia, que ele é o mais forte, mais poderoso e o predador mais forte lá da Ásia, como se fosse o leão na África. Só que no caso da Ásia é o tigre, tá? E nós temos também o caso da China, que é um país que está em intensa industrialização e hoje é a segunda maior economia do mundo, por causa do seu relacionamento com o comércio global. Intensa industrialização que nunca parou e uma tecnologia que está em constante renovação e criando também novas tecnologias. A China está no caso também de exportar a sua indústria para outros países. O que a Europa e os Estados Unidos fizeram na divisão internacional do trabalho há muito tempo, a China está fazendo agora, levando a sua indústria antiga para outros países e a indústria nova dela está permanecendo na China. Enquanto que no caso lá do metrô que eu falei para você, a China hoje em dia tem metrô que ferrovias, né? Como é negócio de metrô lá, o metrô lá deles, esqueci o nome, da ferrovia lá, que a força de energia que move o metrô é força magnética mesmo, não utiliza eletricidade, não utiliza gasolina, não utiliza petróleo, não utiliza carvão. Enquanto que na Europa ainda está na fase da gasolina. E a China está exportando o metrô meio magnético, meio elétrico, para com o tempo levar o magnético, mas até levar o magnético para outros países já vai ter desenvolvido outra tecnologia muito mais avançada, tá? E esse é o caso dessa divisão internacional do trabalho, que eu estou apenas exemplificando para vocês e falando a essência dela. Aqui no texto tem algumas informações adicionais, mas se vocês perceberem, vai ser complementar a isso que eu acabei de falar. Vocês vão entender melhor esse texto a partir disso que eu expliquei para vocês, tá? Aí tem essa situação aqui das corporações multinacionais. Essas corporações multinacionais, elas foram criadas a partir da expansão das indústrias para outros países, que saíram dos países desenvolvidos ricos, principalmente Estados Unidos e o Ocidente Europeu, Inglaterra, Alemanha e França, e foram para outros países em desenvolvimento e industrializando esses países. Essas corporações multinacionais são todas as empresas que são desses países desenvolvidos ricos e que operam em todo o mundo. Bradesco, Santander, Itaú, qual mais que eu posso falar?
Ford, Toyota, agora a BYD da China, tem também o caso da Honda, que é uma marca asiática, tem o caso da Hyundai, que é uma marca da Coreia do Sul, microchips também, geralmente computadores são lá do Sudeste Asiático, e todas essas empresas, tem várias, tem muitas, McDonald's, por exemplo, McDonald's, que a gente conhece muito, girafas, e todas essas empresas que são lá dos outros países de fora, atuam aqui no Brasil, elas são corporações multinacionais atuando em vários países. E elas serão a estrutura base dessa economia globalizada. Elas serão a estrutura dorsal, a estrutura base desse capital financeiro mundializado. Elas são, por quê? Porque elas são as multinacionais que vão expandir a indústria, vão difundir a indústria e tornar a economia realmente globalizada. Porque a partir do momento que elas atuam em todo o mundo, a partir do momento que elas estão presentes em todos os países do mundo, ou na maioria deles, vai fazer com que a economia seja global, porque é a economia dessa empresa. E se ela atua no mundo inteiro, significa que a economia dela é mundial. E se muitos países têm essa economia dela, dessa empresa, eles também estão inseridos na economia mundial. Então, o papel das corporações multinacionais nada mais é do que integrar a economia do mundo, tornar essa economia mundial algo global, algo único, uma única economia, tá? Uma coisa que se produz no Japão. Essa coisa que se produz no Japão é consumida aqui no Brasil. Por quê? Porque a ação dessas corporações multinacionais. Um filme que é produzido nos Estados Unidos é assistido aqui no Brasil. Por quê? A ação dessas corporações multinacionais. É Hollywood, indústrias cinematográficas que atuam que atuam nos Estados Unidos, mas vendem seus produtos aqui no Brasil. Tem também coisas de roupa, marcas de roupa, coisas de comida. Então, o TikTok é um produto virtual criado na China, uma indústria chinesa que atua aqui no Brasil. Para o aplicativo TikTok funcionar aqui no Brasil, a empresa TikTok tem que ter uma filial aqui no Brasil. Então, para ela funcionar aqui no Brasil, existe uma multinacional chinesa, lá da China, com sede na China, que atua aqui no Brasil. É uma multinacional que está incorporando a economia global. Tudo bem? Essa é a principal função das corporações multinacionais: integrar o capital financeiro em um âmbito mundial, em um âmbito global. O capital financeiro nada mais é do que o comércio, a circulação do dinheiro em um âmbito mundial. Temos bolsa de valores. As bolsas de valores vão fazer essa circulação do dinheiro dessas multinacionais em todo o mundo, tá? Então essa é a importância delas. E aqui nesse mapa que vocês podem ver aqui, o que ele está nos mostrando? Nada mais do que as sedes das multinacionais no Brasil. Nesse caso, ele está mostrando 500, tá? 500 maiores. Existem muito mais empresas multinacionais, mas aqui estão as 500 maiores. E você já pode perceber um grande número dos Estados Unidos. Muitas multinacionais saíram dos Estados Unidos. Indústria de tecnologia, o próprio Google. Se a gente usa Google, é uma indústria do Google que também atua aqui no Brasil, tá? Então, as maiores vêm, então, a maioria delas sai daqui dos Estados Unidos. Temos aqui uma parcela da China, como eu falei do caso do TikTok para vocês. Do Japão também, veja aqui, ó, o Japão até ultrapassa a fronteira do país, porque o Japão, por mais que esteja pequeno, tem muitas indústrias de tecnologia de ponta. Então, essas indústrias estão atuando em outros países. Temos aqui na Europa muitas indústrias europeias que atuam em outros países e também no caso brasileiro aqui, ó. Aqui no Brasil a gente tem multinacionais também. Não pensa que a gente não tem, a gente tem também. Só que em número reduzido. A Vale é um exemplo dessa multinacional, tá? Também temos indústrias de frango, frigorífico, que atuam principalmente no sul do Brasil, que estão presentes em outros países também, no Uruguai, na Argentina. Estão presentes lá. Então, o que esse mapa está nos mostrando? A sede dessas empresas multinacionais. E só por isso eu já sei que esses países eles são mais industrializados e possuem tecnologia. E essa tecnologia ela está em fase de exportação para outros países. Porque se aqui, nesses locais, nesses países é a sede, significa que em outros países estão filiais. Tá? Se nesses outros países estão filiais, então é uma cadeia global da economia mundial.
da economia de produção mundial. Se no Brasil tem sede de empresas, significa que essas empresas brasileiras têm filiais em outros países. Então, a economia do Brasil está integrada a outros países, a nível mundial, a nível global. E é isso, essa divisão internacional do trabalho, que esse mapa está nos mostrando, a partir dessa relação da cadeia produtiva das multinacionais atuando em todo o mundo, tá? Temos também essa situação aqui da integração cultural e padrão de consumo. Aqui, não se preocupem, vocês não precisam ler, tá? Aqui eu vou passar de vocês porque é uma coisa de integração da cultura, dos padrões culturais em todo o mundo, principalmente pela indústria cultural, de cinema, de música. Se você ouve músicas em inglês, músicas dos Estados Unidos, é uma indústria cultural dos Estados Unidos que atua em todo o mundo. Se você vê filmes em espanhol, em inglês, em chinês, se você vê dorama, que são produções da Coreia do Sul, é uma indústria cultural da Coreia do Sul que está vendendo seu produto cultural para todo o mundo. Mas isso daqui é o mesmo princípio das indústrias que produzem produtos como carro, fogões, geladeiras, celulares, notebooks, é o mesmo princípio. O caso é que aqui o produto ele é imaterial, tá? É uma cultura, uma música é algo imaterial, a gente escuta, mas a gente não pode pegar nela. Mas é o mesmo princípio, tudo bem? Aí a gente vai ter as atividades, que eu quero que vocês façam essas atividades aqui do capítulo 3, na página 52. Eu quero que vocês façam a questão 1, resolvam a questão 2, as duas letras, a letra A e a letra B da questão 2, a questão 3, eu quero que vocês façam, tá? E eu quero que vocês façam também a questão 5, a questão 6, a letra A, B, C, D e E da questão 6, tá? Repetindo, eu quero que vocês façam a questão 1, a questão 2, a letra A e B da questão 2, a questão 3 e também a questão A, B, C, D e E da questão 6. Não responda a questão F da questão 6, tá? Não precisa. E tem na questão 6 esse mapa aqui, demonstrando a mudança dos grandes polos industriais agora no ano de 2019. Professor, o que esse mapa está me mostrando? O que ele está me transmitindo de informação? Lembre de uma coisa, eu falei para vocês que houve um processo de expansão da indústria que saiu dos Estados Unidos e da Europa em momentos da história, tá? Em momentos da história. O que eu falei para vocês? Que o Brasil, em alguns países, receberam as indústrias dos Estados Unidos e da Europa em 1890, em 1900, no início do século XX, saindo do período imperial brasileiro para o início do período republicano aqui no Brasil. E essa fase que eu falei para vocês é justamente essa daqui que está com a seta verde, que fala desconcentração industrial. Foi justamente nesse período, o fim do século XIX e início do século XX, 1890, 1910 até 1930, tá? Até esse período mais ou menos. Essa foi a primeira desconcentração industrial que o Brasil teve aquela política de substituição da importação. Como? Em vez do Brasil, pegando o exemplo aqui do Brasil, mas isso pode ser colocado para todos os outros países que estão nesse amarelo aqui, não amarelo, né, mas nesse bege aqui, Brasil, Argentina, México, países aqui da África, alguns países do Oriente Médio, Filipinas, Vietnã, tá? Você pode ver aqui que são polo industrial secundário emergente, do século XXI. Aqui no Brasil, polo industrial secundário, porque foi uma indústria que foi implantada aqui nesse polo, nesse país, né, que se tornou um polo industrial, porém emergente, não foi indústria total, mas é parte dessa indústria. Aqui, você pode ver nessa seta verde aqui que veio para o Brasil, essa política de substituição e de importação aqui no Brasil, em que o governo brasileiro queria evitar comprar muitos produtos industrializados já de fora e trazê-los para cá. Em vez disso, o governo brasileiro queria produzir esses produtos industrializados aqui no país, aqui no Brasil, tá? Esse exemplo serve para todos esses outros países aqui que receberam essas indústrias. Aí, saiu a indústria dos Estados Unidos e da Europa e veio para cá para o Brasil, principalmente dos Estados Unidos, tá? O caso lá do exemplo que nós temos aqui no Brasil foi na década de 50, a indústria do automóvel, que foi implantada aqui no Brasil, que veio principalmente as indústrias estadunidenses, tá? Dos Estados Unidos. Foi implantada aqui no Brasil, formando assim um polo industrial brasileiro, principalmente na região sudeste, tá?
E essa é a desconcentração industrial, ou a primeira desconcentração industrial que a gente tem. Aí nós temos o caso dessas setas aqui vermelhas, que são a segunda fase da desconcentração industrial. O que é essa segunda fase da desconcentração industrial, professor? É os países que receberam as indústrias e eles se industrializaram tanto e tão intensamente que começaram a produzir a sua própria tecnologia, a sua própria indústria. E estão começando a fazer o mesmo processo que a Europa e os Estados Unidos fizeram. Qual? De expandir as suas indústrias para outros países. Não a totalidade, apenas parte dessas indústrias. E a tecnologia mais antiga dessa indústria nacional desses países. Aí, no caso chinês, o que eu falei para você, que a China está expandindo essa indústria para outros países, internacionalizando sua tecnologia mais antiga primeiro para outros países. Aí essa seta vermelha está demonstrando esse movimento, esse processo, saindo aqui da China, indo para Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia, e partes aqui do Centro-Asiático, ou seja, é a segunda onda de expansão da indústria, saindo desses países que antes recebiam a indústria da Europa e dos Estados Unidos, mas agora com sua própria indústria estão expandindo e levando essa indústria para outros países, principalmente no caso da China, aqui no Sudeste Asiático e na Ásia Central, tudo bem? E aqui nós temos em verde, né, o polo industrial histórico. O que são esses polos industriais históricos? São os países que primeiro se industrializaram. As indústrias surgiram nesses países. Estados Unidos, países europeus, o Ocidente Europeu, caso da Rússia, na antiga União Soviética. Durante a União Soviética, a Rússia se industrializou intensamente também. Caso do Japão, como falei para vocês, e a Coreia do Sul, que recebeu essa indústria e se industrializou tanto que teve uma base industrial própria. E aqui na Austrália também. Então, essas são as informações que esse mapa está transmitindo. A principal delas, a primeira onda de difusão da indústria para todo o mundo, tá? Que saiu dos Estados Unidos e da Europa, e a segunda onda dessa expansão industrial para o mundo, que nesse caso sai da China e da Índia, mas principalmente da China para outros países, principalmente do Sudeste Asiático, tá? Essas são as principais informações que esse mapa está trazendo para você. E a partir dessas informações, eu quero que você responda essas perguntas aqui da questão 6, tá? Envie em PDF a questão para meu e-mail ou escrito e me entregue na sala de aula, tudo bem? Valendo 1 ponto para a prova. Então, você já tem nessas 3 aulas, 3 atividades valendo 1 ponto cada, totalizando 3 pontos para trazer na próxima aula e ser contabilizado na sua prova, tá? Na segunda avaliação. Então, por aqui nós acabamos a nossa aula, nossa terceira e última aula, e todo o nosso conteúdo que nós vamos levar para a segunda avaliação. Volto a repetir. Regionalização do capítulo 1, índices do capítulo 2 e esses organismos internacionais e expansão da indústria no capítulo 3, tá? Caracterizando todos os três a base para a gente entender a economia globalizada.